Olá, alma querida. Tenha um bom dia, minha amiga, meu amigo. Que a paz do nosso Senhor Jesus encontre você nesta manhã. Bem-vinda, bem-vindo a mais um momento com o nosso Pão Diário. Enquanto o cheirinho de café vai se espalhando pela casa e o dia começa a clarear lá fora, eu te convido a fazer esta pausa sagrada. Um momento só nosso, com Deus, antes que a correria do dia nos chame. Hoje, o nosso Pão Diário traz uma palavra especial que vai aquecer o nosso coração e fortalecer a nossa alma. E se esta nossa companhia de fé da manhã tem sido uma bênção para você, eu peço com carinho, deixe sua curtida aqui no vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda o nosso Pão Diário a chegar a mais corações. E se você chegou agora, senta-se em casa e clique no botão inscrever-se para não perder nenhum dos nossos encontros. Vamos juntos receber o alimento de hoje? Quantas vezes a gente acorda com o coração apertado, não é mesmo? Olhamos para os nossos problemas, para os planos que fizemos e que parecem estar desmoronando. E um sentimento de que tudo vai dar errado tenta tomar conta da nossa mente. A gente se esforça, a gente planeja, mas as circunstâncias parecem gritar mais alto, trazendo a dúvida e a ansiedade. Se você se sente assim hoje, ou tem se sentido assim nos últimos dias, saiba que o nosso Pão Diário de hoje é especialmente para você. A leitura que vamos fazer é um remédio para a alma ansiosa e um hino de louvor à soberania de Deus. O Salmo 33 nos convida a tirar os olhos da fragilidade dos nossos próprios planos e a depositá-los na rocha firme que são os propósitos do Senhor. Ele nos afirma de maneira linda e poderosa que, enquanto os projetos dos homens podem falhar, o conselho de Deus, o plano dele para as nossas vidas, permanece para sempre. Por isso, eu te convido agora a acalmar o seu coração. Respire fundo. Esteja você no seu carro, na sua cozinha, onde for. Prepare-se para ouvir não apenas palavras, mas uma promessa de que existe um Deus no céu cujo plano para você é bom, perfeito e vai se cumprir. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Para nos ajudar a meditar na palavra de hoje, quero te convidar a ouvir uma história. É uma história sobre aquela sensação que talvez você conheça bem, a de tentar fazer tudo certo, mas ver o mundo parecendo recompensar quem pega atalhos. E antes de mergulharmos nela, se essa mensagem já está falando ao seu coração, deixe a sua curtida para abençoar outras vidas. E claro,
se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos encontros diários de fé. O cheiro de serragem e verniz era o perfume que Alan conhecia desde a infância. Na sua pequena marcenaria artesanal, herdada do avô, cada peça de madeira era tratada com um respeito quase sagrado. Alan era um jovem empresário de alma antiga. Acreditava no valor de um trabalho bem feito, na honestidade de um aperto de mão e na promessa de entregar sempre o melhor. Ele pagava seu único funcionário, o Sr. Valdir, rigorosamente em dia. Usava apenas madeira de fornecedores certificados e fazia questão de recolher cada imposto, mesmo que isso significasse que seu próprio lucro fosse muitas vezes menor do que o esperado. Para Alan, seu trabalho era uma forma de adoração, um reflexo do Deus Criador a quem ele servia. Contudo, ultimamente, o aroma de madeira parecia misturado com um cheiro amargo de frustração. O fim do mês se aproximava com uma nuvem de tempestade, e a pilha de boletos sobre a sua pequena mesa parecia zombar de seus esforços. Uma conta de luz atrasada, o fornecedor da madeira nobre aguardando o pagamento e um cliente importante que havia cancelado um grande pedido de última hora. Alan passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço pesar não apenas nos ombros, mas na alma. Ele olhou para as mãos calejadas e marcadas pelo trabalho duro e se perguntou pela milésima vez: onde estava errando? Foi nesse momento de desânimo que ele pegou o celular para respirar. Um erro. A primeira imagem que saltou na tela foi o sorriso largo de Ricardo, um amigo dos tempos de escola, postado ao lado de uma caminhoneta nova e reluzente. A legenda dizia: para quem duvidou, o céu é o limite quando você sabe jogar o jogo. #conquista. Alan sentiu uma pontada no peito, uma mistura ácida de inveja e injustiça. Ele sabia qual era o jogo de Ricardo. Como pequeno empreiteiro, Ricardo usava materiais de segunda linha cobrando como se fossem de primeira. Tinha metade da sua equipe sem registro e era mestre em renegociar contratos de forma a sempre levar vantagem. Ele vivia rindo, dizendo que ser certinho era coisa de otário. E ali na tela do celular estava a prova: a caminhonete de Ricardo, seus jantares em restaurantes caros, suas viagens de fim de semana. E aqui estava Alan, com as contas atrasadas e o coração pesado, tentando fazer o que era certo. Um pensamento venenoso começou a enraizar em sua mente. De que adianta tudo isso? De que adianta ser honesto? Orar toda manhã, se no fim do dia quem prospera é quem age de má fé? A marcenaria, antes seu lugar de paz, pareceu de repente uma prisão. Ele olhou para o crucifixo que seu avô havia pendurado na parede e pela primeira vez sentiu uma distância fria. Será que ser correto não compensa mesmo? Sussurrou para o silêncio do lugar. Será que Deus não está vendo a minha luta? Ou será que Ele simplesmente não está comigo? A manhã seguinte não preneceu o ablaguecimento. O sol que entrava pelas frestas da marcenaria parecia iluminar apenas a poeira e as preocupações de Alan. Foi então que seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz polida se apresentou como o Dr. Matos, gerente de compras de uma grande construtora que estava erguendo um condomínio de luxo na cidade. Ele elogiou o trabalho artesanal que viu no portfólio online de Alan e o convidou para uma reunião urgente. Pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança aqueceu o peito de Alan. Poderia ser aquela a resposta às suas orações? Na reunião, o Dr. Matos foi direto ao ponto. A construtora precisava de todos os armários e portas de madeira para a área gourmet do condomínio. O valor do contrato fez os olhos de Alan brilharem. Seria o suficiente para quitar todas as dívidas, modernizar a máquina antiga e ainda ter uma reserva de paz por meses. Mas então veio a condição. Alan, disse o gerente, inclinando-se para a frente com um sorriso cúmplice. O que nós vendemos para os nossos clientes, o que está no contrato deles, é que tudo será feito com carvalho maciço, a melhor e mais cara madeira. Mas o custo dela está um absurdo. Então, o nosso esquema é simples. Ele fez uma pausa, como se contasse um segredo.
Você vai construir toda a estrutura dos armários, o recheio deles, com o compensado mais simples e barato que encontrar. E por fora, para o cliente ver, você aplica uma fina camada, uma casquinha de carvalho. O cliente vai olhar, vai passar a mão e vai achar que é madeira pura. Ele nunca vai saber que está comprando uma ilusão, que por dentro o móvel é oco e frágil. Nós te pagaremos o valor cheio, como se tudo fosse carvalho de verdade. A diferença, que é um dinheiro enorme, fica para você. É o nosso prêmio pela sua esperteza. Alan sentiu um gelo no estômago. A proposta não era um atalho, era uma mentira deslavada. Era vender maquiagem como se fosse ouro. Ele voltou para a marcenaria atordoado, o peso da decisão esmagando a breve esperança que sentira. Ele contou a proposta para o Sr. Valdir, que ouviu tudo com os olhos arregalados. Antes que Alan pudesse expressar sua angústia, o velho funcionário interrompeu. Alan, essa é a nossa chance. É a mão de Deus, menino, disse ele eufórico. Alan balançou a cabeça. Mas, Valdir, isso é enganar as pessoas, é vender lixo dizendo que é luxo. Errado? Errado é a gente trabalhar de sol a sol para não conseguir pagar as contas. Olhe em volta, todo mundo faz isso. O Ricardo, seu amigo, você acha que ele construiu o que tem sendo santo? Para de ser besta, Alan. Engole esse orgulho e faz o que tem que ser feito. Pensa na gente, na sua oficina. A pressão era imensa. A voz de Valdir ecoava a mesma dúvida que já envenenava sua mente. Mas, ao olhar para a plaina gasta de seu avô sobre a bancada, Alan soube que não conseguiria. Ele respirou fundo, pegou o telefone e, com a voz trêmula, ligou para o Dr. Matos, agradecendo a oportunidade, mas recusando a oferta. Ao desligar, um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Foi quebrado pelo som de notificação do seu computador. Um e-mail. Era do cliente que havia cancelado o pedido na semana anterior. A mensagem era curta e brutal. Prezado Alan, informamos que encontramos outro fornecedor que nos entregará o projeto pela metade do preço e em tempo recorde. Agradecemos o contato. O golpe foi devastador. A prova de que o mundo recompensava o atalho, o preço baixo, a falta de qualidade. Sr. Valdir, que leu a mensagem por cima do ombro de Alan, apenas balançou a cabeça em desapontamento. Ele tirou o avental empoeirado, dobrou lentamente e colocou sobre a bancada. Eu gosto muito de você, menino, de verdade, mas eu tenho família para sustentar. Não posso afundar junto com um barco que o capitão insiste em furar. Sem dizer mais nada, Sr. Valdir deu as costas e saiu, deixando Alan completamente só, em meio ao silêncio ensurdecedor de sua integridade e de seu aparente fracasso. 3 dias se passaram. 3 dias de um silêncio que gritava dentro da marcenaria vazia. Para Alan, cada hora era uma tortura. O pó assentava sobre as ferramentas imóveis e a esperança parecia ter saído pela porta junto com Valdir. Naquela manhã, a dor virou revolta. Ele se encostou na bancada fria e olhou para o teto, as lágrimas quentes de raiva e abandono escorrendo pelo seu rosto. Eu fiz a minha parte, senhor, ele disse em voz alta, a voz embargada. Eu recusei o dinheiro sujo, eu mantive a tua palavra. E o que eu recebi? Solidão? Dívidas? Onde o senhor estava quando eu mais precisei? Ser correto não compensa. Talvez Ricardo e Valdir estivessem certos o tempo todo. Ele pegou o celular, o dedo tremendo sobre o número do Dr. Matos. Disposto a ligar, a se vender, a chutar o balde da sua fé e da sua integridade de uma vez por todas. Foi nesse exato instante, no auge do seu desespero, que o som de um motor quebrando o silêncio da rua o fez parar. Um carro simples, sem luxo algum, estacionou em frente à oficina. Alan olhou com desconfiança, esperando mais um comador. Mas da porta do motorista desceu uma mulher de sorriso leve e andar decidido. Tinha pele clara, longos cabelos castanhos que balançavam com a brisa e a luz do sol arrancava brilhos dos anéis dourados em seus dedos. Ela era a imagem da serenidade, um contraste gritante com a tempestade que existia dentro dele. Alan, bom dia, meu nome é Bianca, disse ela, a voz alegre e firme. Eu sei que é repentino, mas vi seu trabalho online e precisava vir pessoalmente. A qualidade do que você faz tem
tem verdade. Alan, ainda desarmado pela visita, apenas agradeceu. Estou assumindo a gestão da construtora da minha família na cidade vizinha. É pequena, mas temos grandes planos. Ao revisar os contratos, precisei rescindir com o nosso antigo fornecedor de marcenaria. Havia inconsistências sérias entre o material cobrado e o que era entregue. O coração de Alan deu um salto. Ele soube na hora de quem ela falava. O jogo de Ricardo tinha finalmente chegado ao fim. Ele permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Não quero trabalhar com inconsistências, Alan. Quero trabalhar com qualidade. Sei que estamos recomeçando, então, para ser honesta, nossas primeiras demandas seriam pequenas para finalizar algumas obras. Mas estou buscando um parceiro de confiança para o longo prazo. Eles conversaram por quase 1 hora e chegaram a um acordo verbal. Era um começo, uma pequena luz. Vou para o escritório agora mesmo organizar o contrato e te envio por e-mail ainda hoje, ela disse ao se despedir. No dia seguinte, a ansiedade consumia Alan. Cada minuto que o e-mail de Bianca não chegava, a dúvida voltava a sussurrar em seu ouvido. Foi bom demais para ser verdade. Mais uma porta fechada. A tarde já caía quando seu telefone tocou. Era ela. Alan, oi. Desculpe a demora, é que tivemos uma grande mudança nos planos. Ela começou e o coração de Alan gelou esperando a notícia ruim. Uma mudança maravilhosa, completou Bianca, a voz explodindo de alegria do outro lado da linha. Lembra que eu disse que tínhamos grandes planos? Pois bem, um deles era uma licitação para construir um centro comunitário. E o resultado saiu hoje. Nós ganhamos. A demanda de serviço vai ser 10 vezes maior do que eu imaginava e vai começar imediatamente. Aquele nosso primeiro contrato pode rasgar. Eu quero saber se você aceita fechar um contrato de exclusividade muito maior para fornecer tudo. Você dá conta? Alan ficou mudo, as pernas bambas. Ele se apoiou na bancada, a mesma onde horas antes havia chorado de revolta. As lágrimas voltaram, mas agora eram de um tipo diferente. Um nó se formou em sua garganta, um nó de pura gratidão. Ele entendeu tudo. Deus não estava em silêncio, ele estava trabalhando no silêncio. Ele não havia fechado a porta da proposta suja para deixá-lo no escuro, mas para protegê-lo para a porta certa e para uma porta muito maior e iluminada, que ele estava abrindo no tempo dele. O plano de Deus não era apenas que Alan sobrevivesse, mas que ele florescesse. E a condição para entrar por essa nova porta não era a esperteza do mundo, mas a integridade que ele, por um fio, quase abandonou. A história de Alan ecoa fundo em nosso coração, não é mesmo? Quem de nós nunca se sentiu sozinho na oficina da vida, olhando para as ferramentas da nossa fé e achando que elas perderam valor? Que nunca olhou para o próprio esforço e chorou, sentindo-se esquecido por Deus? Mas a virada na vida de Alan é o Salmo 33 se tornando real diante dos nossos olhos. A palavra nos diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor, porém, permanece para sempre. Enquanto Alan via o plano desonesto de Ricardo e do Dr. Matos parecerem prósperos, Deus, em silêncio, já estava frustrando esses caminhos e preparando um novo. Minha amiga, meu amigo, talvez hoje você esteja se sentindo como Alan naqueles 3 dias de silêncio, olhando para uma porta que se fechou, para um sonho que se frustrou, para a sua fidelidade que parece não ter sido recompensada. Mas eu quero que você guarde esta verdade no fundo da sua alma. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele não te abandonou. O silêncio dele não é ausência, é preparação. Ele está no controle. O plano dele para a sua vida não pode ser frustrado, não pode ser cancelado, não pode ser apressado. É perfeito. Confie nele. Continue esperando na sua misericórdia, pois é ele quem livra a nossa alma e nos sustenta no tempo da fome. O plano de Deus para você não está atrasado. Ele vai se cumprir e será muito maior e melhor do que tudo que você ousou sonhar. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida hoje, assim como a sua alma espera nele.
E assim chegamos ao final do nosso Pão Diário de hoje, mas o começo de um dia abençoado que se inicia. Que esta palavra seja a força e a luz para cada passo que você der. Se esta mensagem te abençoou, eu peço com carinho, deixe a sua curtida, para que ela possa encontrar outros corações que também precisam ouvi-la. E se você ainda não faz parte da nossa família, clique em inscrever-se. Será uma alegria ter a sua companhia em nosso encontro de fé, todas as manhãs. E antes de ir, quero te convidar a um ato profético, um ato de fé. Vá agora mesmo até os comentários e escreva: Deus abençoe o meu dia. Declare e profetize sobre as suas próximas horas, entregando cada uma delas nas mãos daquele que tem todo o poder. Eu vou ler e abençoar cada comentário. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Um abraço forte e eu te espero aqui amanhã para mais um Pão Diário.